Bem-vindo a mais um Diabetes News. Hoje a gente vai falar do mito dos 10 mil passos. Será que 10 mil passos são suficientes para a gente ter um bom controle da diabetes? É um artigo muito interessante que eu selecionei para você. Quem ainda não se inscreveu no canal, clique em se inscrever, ativa o sininho. Toda segunda sugestão de treino, toda quinta Diabetes News. O melhor conteúdo eu pego aqui e trago para você. Bora lá já ver esse artigo. Apareceu na tela. Olha lá. Regra dos 10 mil passos. É verdade ou é mito? Então, conheça a história por trás deste valor. Então, é um artigo bem interessante. Deixa eu ver se está nítido para vocês verem aqui, porque ele é bem clarinho. Deixa eu ver se eu dou um zoom. Aí, ficou acho que melhor. Deixa eu ver. Isso, tá show de bola. Para entender verdadeiramente a regra dos 10 mil passos, é necessário analisar as suas origens. E é bem engraçado como que surgiu, né, dessa questão. Então ele vem falando aqui, ó, na ideia surgiu uma campanha de marketing japonesa em meados da década de 60. Ó. A campanha foi criada para a questão das Olimpíadas de 1964 em Tóquio. Olha que engraçado, e esse ano tivemos a Olimpíada no Japão, novamente em 2021. Então em 64 eu não era nem nascido ainda. A empresa japonesa Yamasa projetou o primeiro pedômetro. Para quem não sabe, pedômetro, ele conta a quantidade de passos que você dá no dia. Hoje vários aplicativos no seu celular já conseguem medir, mas naquela época não tinha essa realidade. Chamado Monpokei, sendo que Man significa 10 mil, Po quer dizer passos, Kei significa medida. Literalmente a expressão significa medidor de 10 mil passos. Não houve pesquisa por trás desse número. A empresa simplesmente escolheu o valor como indicado de um estilo de vida saudável. Então, não chegou um estudo e falou, ó, 10 mil é interessante. Escolhemos 10 mil, deve ser bom e vamos colocar. Esse que foi o conceito. E muitos dos esportes, né, daquela época, principalmente quando eu comecei o meu trabalho de exercício com musculação, que é um dos mais eficientes para o controle da diabetes, porque quanto mais músculo você tem no seu corpo, maior o seu estoque de glicose. Quanto maior o estoque de glicose, mais fácil é o controle. Só que antes não se tinha muito conhecimento, nessa época, em 64, muito menos. A partir desse momento, os profissionais da saúde e médicos começaram a aconselhar as pessoas a caminhar ou correr diariamente os tais 10 mil passos. Então fez aquele famoso efeito manada, né? Tá todo mundo falando, vai fazendo desse jeito. Mesmo na ausência de qualquer evidência, não tinha nada comprovado. Só mais tarde, os investigadores encontraram os benefícios associados a esta meta. Uma equipe de cientistas da Universidade de Kyushu, no Japão, concluiu que se os japoneses caminhassem 10 mil passos por dia, diminuiriam o risco de doenças cardíacas. Lembra, a glicose alta, diabetes descontrolada, é o maior risco para as doenças cardíacas. Então, essa relação do exercício, o que eles concluíram? Que com a atividade física, o controle da glicose, ainda mais o Japão, que tem uma dieta com uma base muito forte na questão do arroz, que é um carboidrato de alta velocidade, que vai fazer com que suba a sua glicose, viu-se esse benefício com relação a você manter a atividade dos 10 mil passos. De forma muito gradual, a OMS começou a recomendar esse valor como necessário para uma atividade diária suficiente, mas a verdade é que a fiabilidade deste número tem sido posta em causa. Então eles estão testando, né? Será que é? Será que não é? Então, segundo o estudo divulgado em 2018, Journal of American Heart Association, qualquer duração é válida quando você fala de atividade física. Então eu falo, se você não der os 10 mil, por exemplo, 8 mil, 9 mil passos, não é porque faltou 1000 que você não vai ter o benefício. Você tem um benefício de você ter feito atividade física. Então esse é o grande insight. Você ter um personal especialidade em diabetes vai fazer com que você faça um exercício mais curto e específico para o controle da diabetes. Essa que é a grande diferença de você ter um especialista nesse assunto.
Além de investigadores terem comprovado que a atividade física promove longevidade, dado menos surpreendente concluir que o risco de morte prematura diminuiu tanto em pessoas que caminhavam continuamente durante 5 minutos, como aquelas que faziam pequenas atividades como caminhar ou subir escadas, mas em espaços de tempo mais curto. Então, isso fala o quê? A intensidade do exercício. Você pode fazer um exercício contínuo de 30 minutos, ou você fazer um exercício, um treino, que é o que eu uso, de 10 minutos, super eficiente, vai fazer uma relação muitas vezes até maior do que uma caminhada, uma simples caminhada. Muitos alunos meus, quando começaram a descobrir a diabetes, o médico orientou a fazer caminhada, começou a fazer caminhada, deu resultado num período, depois acabou não dando mais resultado. Então, é o ajuste da intensidade que faz a diferença. Então, tendo um especialista sempre vai te ajudar. Na verdade, eu falo que o caminho, às vezes, pode parecer longo, mas com um especialista, o atalho ele vai virar o caminho. Então, eu vou encurtar esse seu espaço com relação à atividade física. A mensagem aqui é que toda atividade física conta, né? Por isso que a teoria dos 10 mil passos está ultrapassada. Então é mito a questão dos 10 mil passos. Garante Pedro Teixeira, diretor da profissão de atividade física. O importante, segundo o especialista, é acumular atividades ao longo do dia. Pode ser 1 minuto ao subir e descer escada no escritório, ou uma caminhada de 5 minutos no quarteirão. Então o que é isso? Imagina que você fala para mim, não tenho tempo para fazer atividade física, Stefano, não tem como. Aí eu vou falar, então me explica o seu dia. Eu chego, desço de elevador. Tudo bem, chego no trabalho, como é que é? Eu pego o elevador, 3 lances de escada. Aí eu falo, então vamos fazer 3 lances, você subindo a pé. Pô, não consigo 3 lances. Sobe um, depois os outros 2 de escada, até que você evolua para conseguir subir os 3 lances de escada. Então já agregamos uma atividade durante o dia, muscular, que vai trabalhar principalmente a região das pernas. Nesse espaço, você tem algum outro compromisso que você ande? Tenho esse período desse dia que eu ando. Então, eu te mostro as estratégias para você fazer atividade física, teoricamente, sem perceber durante o seu dia a dia. Então, esses são os olhos. Às vezes, o exercício, ele está no nosso caminho, só que pela pressa, pela comodidade, por não querer fazer, a gente pula essa parte. E aí você não colhe os benefícios e, na verdade, colhe os malefícios. Você não arranjar tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que ser forçado a achar tempo para cuidar da doença. Mas então, quantos passos devemos dar por dia? A Organização Mundial da Saúde atualizou, depois de 10 anos, os parâmetros ideais realização de atividade física em cada faixa etária. A entidade prescreve essas recomendações baseadas em estudos científicos. Então agora eles olharam e falaram, não, fazendo assim vai trazer o benefício e é interessante. Com o objetivo de combater o sedentarismo e garantir o bem-estar físico e mental proporcionado pela atividade física regular, lembrando que a atividade física é todo e qualquer movimento corporal produzido pelo músculo esquelético que proporciona gastos de energia. Subir escada, fazer tarefas domésticas e até o lazer, o chamado lazer ativo, são alguns exemplos. Então, vou te explicar a diferença de atividade física e exercício físico. Então, o que é atividade física? Atividade física é quando você faz durante o seu dia, então é a sua rotina. Exercício físico é quando você tem uma sequência programada. Então vamos fazer um exemplo. Sentar e levantar da cadeira 10 vezes e a hora que você acaba essas 10 vezes, você anda para a cadeira que está na sua frente, senta novamente durante 5 minutos. Então a gente tem um exercício, tem a intensidade, tem o tempo. Então esse é um exercício físico programado. A atividade física são as nossas atividades do dia a dia. E uma coisa que ele falou, que eu gosto muito, é o hobby pode tirar do sedentarismo e trazer qualidade de vida e controlar a sua glicose. Como? Eu tenho um hobby que seria fazer caminhada de montanha. Durante a semana você se prepara para você caminhar melhor. Eu tenho um hobby que é pedalar. Então você se prepara fisicamente durante uns dias para você pedalar numa quantidade, numa intensidade melhor. Eu tenho um hobby que é fazer kitesurf, que é o mesmo que o meu. Então você se prepara fisicamente para você
praticar o kitesurf de uma maneira mais saudável. Tem o hobby de natação. Então o hobby ele pode salvar a sua vida com relação a ter qualidade de vida. Então pensa que o hobby é uma coisa muito importante. Então os hobbies com relação ao exercício físico, eles são muito interessantes para você conseguir se motivar, fazer o exercício e receber o benefício da glicose controlada e praticar o seu hobby de uma maneira muito mais eficiente, muito mais feliz. E aí vamos aqui para a parte de orientação, orientação para os adultos. Para os adultos de até 64 anos, 150 a 300 minutos de atividade física moderada ou mínimo de 75 a 150 minutos de exercícios aeróbicos vigorosos. Então, ou é moderada ou é vigoroso por semana. Pode reduzir o risco de morte prematura, doença cardíaca, hipertensão, cancro, diabetes tipo 2. Então, você vê aqui, a diabetes tipo 2 ela sempre vai aparecer, junto com hipertensão, junto com doença cardíaca, porque são doenças da síndrome metabólica. A diretriz também recomenda que adultos mais velhos, mais que 65, façam pelo menos de 150 a 300 de exercício na intensidade moderada ou de 75 a 100 vigorosos. Então, o ajuste da intensidade é super importante você entender para receber esse benefício, para ter esse estímulo de atividade e faça a diferença. A caminhada inicialmente ela vai dar resultado, mas se você não ajustar no período, vai chegar uma hora que o seu organismo se adapta, ele consome glicose durante ela, mas ele não evolui. Então imagina que você está numa escala de 0 a 10 de evolução, você está 0, começou a fazer a caminhada, foi para o 3, e do 3 você fica ali. Se você estiver fazendo a mesma coisa, vai ter o mesmo resultado. Você não vai subir para o 4, para o 5, para o 6. Então, para você subir, a gente tem que ter estratégias de treino para fazer com que você evolua o seu condicionamento físico e evolua e aumente o consumo de glicose durante a atividade física, aumenta a quantidade de massa muscular, maior estoque de glicose, e aí faz um efeito cascata de coisas boas para você conseguir ter a glicose controlada e fugir dos efeitos colaterais. Então, as diretrizes para as pessoas com condições crônicas, um estilo de vida mais saudável. Dica para as pessoas com deficiência, para adultos com deficiência, a atividade física pode melhorar a função física, cognitiva, força e a qualidade de vida. As diretrizes para os adultos saudáveis também se aplicam aos adultos com deficiência. Então, esse foi mais um Diabetes News. Espero ter trazido bastante conteúdo valioso para você. Segunda-feira, sugestão de treino. Quinta, Diabetes News. Ótimo final de semana. Nos vemos na semana que vem.